vezes estou perdido na inocência pura que vivi. Pedaços que de mim caíram pareciam ter caído no vazio. Mas Deus ouviu meu clamor quando quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Sem Deus, é o respeito próprio eu perdi. Procurar saídas na mesma armadilha eu caí. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quem já chorou perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. E a fórmula de vida que resiste à tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças pra enfrentar quem já perdeu. Minha armadura feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente,
uso de água, confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Toda pessoa deve possuir conhecimento dos meios terapêuticos naturais e da maneira de os aplicar. É essencial tanto compreender os princípios envolvidos no tratamento do doente, como ter um preparo prático que habilite a empregar devidamente esse conhecimento. O uso dos remédios naturais requer certo cuidado e esforço que muitos não estão dispostos a exercer. O processo da natureza para curar e construir é gradual. E isso parece vagaroso ao impaciente. Demanda sacrifício e abandono das nocivas condescendências. Mas no fim, se verificará que a natureza, sendo estorvada, faz seu trabalho sabiamente e muito bem. Aqueles que perseveram na obediência das suas leis ceifarão garladão, alegria em saúde de corpo e alma. Ciência do Bom Viver, página 124. Meu bom dia, meu feliz sábado. E vamos começar assim, hoje, falando sobre a profetisa Ellen White. Eu não vou me deter em contar a história de como ela foi chamada, a história da sua vida, mas eu quero falar sobre ela algumas coisas, eu vou ler, para que você compreenda um pouco, porque a maioria de nós não sabemos. Um outro ponto essencial e maravilhoso em saber é que essa palavra dela aconteceu há mais de 120 anos atrás. E hoje a ciência ratifica o que essa pessoa, que para muitos é uma deusa, é uma santa, e não é uma profetisa moderna dos finais dos tempos. Porque para muitos isso é impossível. Para muitos, tudo o que aconteceu de bom, profetas, curas, milagres, foi na época, lá atrás. Hoje, as coisas que eu vejo, eu não posso aceitar. Mas tem profetas, pelo menos meia dúzia em cada igreja. Nas ditas pentecostais, neopentecostais e por aí afora. As protestantes tradicionais não podem aceitar que Deus tenha levantado alguém que escreveu mais de 100 mil páginas para o bem da igreja, para o bem do povo de Deus. Porque a palavra diz que sem profeta o povo se corrompe. E se corrompe. Quem vai trazer as puras e santas verdades para uma igreja? Os pastores? Quem construiu a igreja? Ora, a pessoa que levantou a igreja presbiteriana, batista, universal, elas não são nada mais, nada menos do que profetas para essas pessoas. Porque elas criaram, profetizaram, montaram e aprumaram um caminho para essas pessoas seguirem. Mas como não tem a palavra profeta levantada por Deus, se aceita facilmente. Quando uma igreja como a Igreja Adventista tem uma pessoa que foi chamada por Deus para profetizar verdades para a educação, família, saúde, finais dos tempos, entendimento de Daniel, Apocalipse, profecias como 2.300 tardes e manhãs, são todos temas e tópicos que as igrejas não têm conhecimento. Nenhuma tem. Se você está ouvindo esse vídeo e frequenta uma igreja, pergunte para o seu pastor. Leia as profecias de Daniel, de Apocalipse, e fala: pastor, eu quero fazer um estudo sobre isso, sobre esse tema. É mais fácil você ser cortada da igreja.
E é mais fácil ele dizer, irmã, deixa isso para lá, isso não é conversa para nós hoje. A conversa é outra. Enfim. Todos sabem que Ellen White surgiu um pouco antes de 1844, passou uma das maiores decepções da sua vida, aguardando a volta de Jesus, porque foi profetizado assim, e estava também profetizado no Apocalipse que isso aconteceria, sobre a volta de Cristo, e ele não voltou. Entendeu-se então que Cristo não voltou, porque a data estava precisa, mas o acontecimento não. Ao invés de ser a volta de Cristo, seria o juízo investigativo. Jesus no santuário celestial, passando do lugar santo para o lugar santíssimo, para julgar a humanidade desde os princípios, os primórdios. E ali houve, então, o descobrimento da restauração do Santo Sábado de Deus. Ellen White foi chamada nesse contexto. Começou a ter as suas visões. Antes dela, 2 homens foram chamados. Ambos ficaram com medo do aperto que teriam na igreja e das pessoas por pregarem tamanhas heresias para a época e que eram verdades de Deus a serem restauradas. E também se comprometer a falar para as pessoas que eram mensagens do céu, através de visões, sonhos, palavras. Eles não suportariam essa ignomías e pularam fora. E Deus disse para o segundo, se você não cumprir o teu chamado, eu vou chamar as pessoas mais fracas do condado para levar a minha mensagem. E assim foi Ellen White, uma menina doente, que tomou uma pedrada na cabeça quando criança, sofreu muito, uma menina que tinha saúde debilitada ao extremo, por vezes uma certa viagem paralisou o corpo dela todo, e ela estava fazendo visitas, e assim ela e as pessoas orando muito, ela foi se restabelecendo. Casou com Tiago White, pastor, e assim viveram entre a cruz e a espada toda a sua vida. Aí começa a história da profetisa. Ellen White foi uma pessoa notável, talentos espirituais, que viveu a maior parte da sua vida durante o século XIX, em 1827 até 1915. Contudo, através dos seus escritos, ela continuou exercendo um extraordinário impacto sobre milhões de indivíduos ao redor do mundo. Durante toda a sua vida, ela escreveu mais de 5.000 artigos, mais de 49 livros, e agora incluindo compilações de manuscritos que se transformaram em mais de 150 livros que estão disponíveis no inglês, português e assim por diante. Ela foi traduzida em mais de 150 idiomas. Ela foi chamada com 17 anos, faleceu aos 87, e Deus concedeu 2.000 sonhos e visões para ela. Grande Conflito, eu acho que é o livro mais assertivo. Alguns gostam mais de O Desejado de Todas as Nações, e assim por diante. Mas O Grande Conflito é o livro que traz todos os acontecimentos que houve, que estarão acontecendo e acontecerão até a volta de Jesus. Está tudo ali. Tudo dela comprovado, acertado, as profecias, não tem um que ela obteve algum erro. Muito bem. Até aí, estamos introduzidos em Ellen White, a profetisa moderna dos finais dos tempos. Ok. Agora, como se deu, o que ocorre
na vida dos atuais profetas, como eu e você. Nós somos profetas. Profetas são aqueles que profetizam a palavra. E também fomos chamados. Talvez não com a mesma intensidade, talvez até maior do que a intensidade dela, porque estamos entrando nos finais dos tempos e temos que correr sem base, no sentido profético, como Ellen White, João Batista, mas como profetas que proferem a palavra e a verdade de Deus. E por que nós rejeitamos também a mensagem de Deus? Qual é o medo? Qual é o intuito? Qual é a preguiça? Qual é o desânimo? Porque Deus nos chamou e profetizou de que nós não teríamos ânimo, vontade e que nós nos acharíamos os melhores da terra. Por quê? O que me falta para eu ser verdadeiramente um profeta? Quantas pessoas dizem, agora eu vou, agora eu engato. Não, agora, depois dessa pregação, meu Deus. E não engata nada. E não vai para lugar nenhum. Nem na busca do Senhor, e nem nas obras do Senhor. Por quê? O que acontece com a minha vida? Porque eu sou desanimado, porque eu sou uma adventista morna. Por quê? Se eu tenho um legado a ser cumprido, por que aqueles dois perderam o legado? Porque resistiram ao Espírito Santo. Porque lutaram contra ele. A partir do momento que eu não me deixo desenvolver, eu estou acusando o mundo, os pecadores, as outras igrejas, eu estou dizendo que nós somos demais e que os outros não guardam, por isso estão perdidos, mas eu, dentro da igreja, sou a pessoa que mais luta contra o Espírito Santo. Como eu sei? Repito, pelos frutos. Pela resposta que você dá ao chamado de Deus. Você não se acha chamada por Deus? Pobre pessoa é você. Você se acha chamada por Deus? Pobre pessoa é você. Por quê? Porque depende das respostas que vêm através desse chamado. Ellen White era tão profundamente entregue ao chamado, incapacitada, inabilitada, com todos os tipos de doenças que você possa imaginar, e você se esconde atrás de doenças psicológicas, doenças físicas. Ou seja, Deus não tem poder para transformar nada disso. Então você fica na comunidade do teu evangelho, na comunidade da tua liçãozinha da escola sabatina. Existem vários casos, centenas, mas eu vou falar de um. Que Deus falou a Ellen White, você e Tiago vão visitar essa família na cidade tal. Eu estou em Americana. Sherry, você vai para Manaus, porque eu quero que você fale com essa família. Isso. Muito bem, Senhor. Que assim seja a sua vontade. E aí, eles se depararam, como sempre, não tinham um tostão para viajar. E na época, eles eram muito humildes. Eles trabalhavam para viver, plantavam para comer. E o que fazer agora, Senhor, para eu ir a Manaus? Oraram e começaram a trabalhar. E começaram a juntar o que plantavam, o que construíam. E saíam na cidade, nos mercados, e iam vender. Separavam R$10, R$20, todos os dias, dobrando o trabalho. Um ano depois, eles tinham dinheiro para a viagem. E foram
cumprir a ordem que Deus havia dado. Aí eu paro e penso, e aí? E aí? Até onde vai a nossa murmuração, não é? Por quê? Porque ela estava disposta a servir. Jesus diz que aquele que não for crucificado nele não é digno dele. E o que é ser crucificado em Jesus? É praticar coisas que desagradam a Deus? Não. É crucificar o seu eu, crucificar o seu ego, crucificar os seus desejos, crucificar a sua mornidão, crucificar e tomar decisões na tua vida em princípio de perseverança. É escolha, é decisão. Meu entendimento decide viver o que eu entendi. Se você entendeu ficar morno e decidiu, assim será. Se você não deu respostas às suas emoções e sentimentos e a ter um olhar bom para a causa do Senhor, para as pessoas, é uma decisão tua. Se você resolveu ir aos sábados na igreja e voltar para sua casa e está bom demais, porque lá você faz o seu culto, você estuda a lição da escola sabatina, se você acha que isso está bom, ok. Se você acha melhor ser água viva, a água viva, ela segue a maré. Ela não pensa, não age, não toma decisões, não vai para canto nenhum. Ela fica ali, com os tentáculos batendo, e a maré vai levando ela para a praia, leva para o mar, para o fundo do mar, alto mar, para baixo, rodopia, faz dela o que ele quer. Ellen White se propôs a seguir e servir a Deus, a crucificar o seu ego, a apaziguar a sua alma naquele chamado que foi durante, mais de 50 anos, hein? 60 anos. Diariamente. Ela diz que teve um dia que ela estava na mesa escrevendo o Grande Conflito e ela sentiu uma mão pegando no pescoço dela. E a sufocou, quase que ela perde a consciência. Tinha coisas boas? Tinha. Qual a coisa boa servir a Deus, ser profeta de Deus? São as almas, as pessoas. É você poder trabalhar, guardar dinheiro por um ano e chegar numa casa e falar, o que está acontecendo aí? Eu vou para a rua. Não, você não vai. Eu tenho dinheiro aqui para você ainda ficar na sua casa até que as coisas melhorem. Mas é muito doído isso. Dói muito. Um dia eu contei aqui, não vou contar hoje, de uma oferta alta que eu senti no chamado de Deus por uma pessoa que naquele momento estava precisando. Eu não sabia. Mas meu coração falava, pega esse dinheiro, leva para a igreja, leva. Como aconteceu de novo? Eu vou contar. Não é para minha honra, eu não estou nem aí. Mas eu preciso contar para você entender o que eu estou dizendo. Eu estava com um valor no carro. Um valor razoável, que dá para passar uma semana. Eu deixo num portãozinho do carro, por alguma eventualidade. Estacionei na frente da igreja. No estacionamento, do lado da igreja. Fui para a igreja. Mas quando eu desci do carro, meu coração falou, pega uma oferta. Eu ia tirar lá R$20 e tal, alguma coisa assim.
Mas alguma coisa falou, pega tudo. Mas então foi natural, pega tudo. Eu peguei tudo, enfiei no bolso e fui. Sentei no banco da igreja. Estava lá o pessoal cantando, louvando a Deus. De repente vem o diácono atrás de mim e falou, Sherry, olha para trás. Eu olhei, tinha um senhor de uns 75, 77 anos, ou mais, com uma bengalinha na mão, adventista. Casado há 60 anos. A mulher fazendo um tratamento da visão. Do interior, estava morando, ou estava num sítio no interior. E ele foi para a igreja aquela manhã, precisando da ajuda da igreja para fazer a viagem dele. Ia levar algumas coisas, eu acho que num caminhãozinho. Ia sair R$ 500. Na hora eu dei risada. Eu falo, porque não foi a primeira. Aí eu falei, meu Deus, lá vai meu dinheirinho pra pororoca. Situação difícil, pandemia. Aí eu fechei o olho, dei risada, peguei todo o dinheiro e fui lá pro diácono e fiz um bolinho e entreguei para ele. Eu morri de rir no final. Aí ele juntou, tal, anunciaram e conseguimos o dinheiro. Aquele senhorzinho me agarrava, né? Chorava. Aí, pô, eu tô com o papel do estacionamento, mas eu não tinha dinheiro para pagar o estacionamento. Aí sabe o que eu fiz? Pedi pro velhinho. Aí me deu R$ 10. Louvado seja Deus. Aí eu falo para Deus, como eu falei da última vez. Mas Senhor, foi o Senhor mesmo que tocou no meu coração para dar todo o meu dinheiro de novo? E Deus me responde, Sherry, não sei se fui eu. E se não fui eu vou te falar uma coisa. Eu não fiquei aqui no céu nem um pouquinho chateado com a sua atitude. Fazer o bem, eu não tenho orgulho nenhum. O meu orgulho é saber que Deus está comigo. O meu orgulho é saber que meu nome está no livro da vida. Se eu doei R$ 300, R$ 1.500, eu estou contando, não é para me vangloriar, porque eu não me preocupo com isso e Deus sabe. O que eu estou contando é para que teus olhos se elevem ao céu e que você entenda que Ele pode fazer isso com a gente. É só não resistir ao Espírito. Suplicar para que Deus te use como um profeta dele em todos os sentidos. Financeiro, profissional. Eu sou um profissional de saúde mental. Procuro ajudar o máximo que eu posso de pessoas, porque se Deus me deu esse dom, hoje eu vivo disso, por que não ajudar? E como eu consigo ajudar? Porque Deus me inspira. Como tantas pessoas saem das dores de alma? Porque Deus me dá sabedoria para levar no cerne da pessoa o que ela precisa. Então eu não vejo orgulho, eu não tenho orgulho, eu não me vejo bom em nada, nem pregando, nem falando, nem doando ou dando oferta, nada. Deus, isso eu estou falando para vocês com toda a convicção do mundo, porque o Espírito Santo que está aqui comigo, Deus que me chamou para a sua obra, como um profeta dele, sabem que para mim isso não importa. Não quero ser vangloriado nem um pouquinho de que sou bonzinho, de que ajudo pessoas. Mas eu quero que você entenda que quando você se deixa ser crucificado,
as coisas acontecerão na sua vida. Você vai crescer de santificação em santificação e vai trabalhar de obra em obra. Porque Deus sabe que pode contar com você. Agora você, no teu sofá, resistindo ao Espírito por preguiça, por ganância, por pensar nas suas delícias, tenha certeza de que o Espírito não estará aí. Ô, Sherry, então eu não posso fazer nada com o dinheiro, só dar para os outros? Não. Tudo na vida é equilíbrio, até a igreja. Até a igreja. Eu estou falando fazer tudo. Não é fazer coisas para você viajar, ir a um shopping, comprar uma boa roupa, sapatos. Não, tudo bem, eu faço isso. Estou louco para viajar para a praia. E Deus sabe o quanto eu amo uma praia. Não é disso, mas eu estou falando fazer tudo, o tempo todo, tudo para você. Então, se deixe crucificar. Assuma o seu papel de profetisa, porque eu tenho certeza que o teu coração vai mudar, as perspectivas da sua vida irão mudar. Deus irá ter um novo formato na sua vida, porque você permitiu. As coisas acontecerão, coisas boas e coisas ruins, mas o centro está asfaltado, que é Ele e a presença dEle. Ok? Que Deus te abençoe. Que você se olhe e se veja como uma criatura que precisa muito dele e que você, ao precisar muito dele, vai entender que muitas outras pessoas irão precisar de você. E para Deus só importa pessoas. Enquanto as pessoas se matam na teologia para brigarem, xingarem, gritarem, para explicar o que é salvação, doutrinando a salvação, você vai ter paz em Cristo. Você será crucificado e digna de servi-lo. E você vai seguir uma orla, porque é dele que nós precisamos e necessitamos. Enquanto se debatem, você está salva. Enquanto se matam, você salva. Enquanto gritam, xingam, babam um contra o outro, você salva pessoas, cuida de pessoas, aquece pessoas, alimenta pessoas e tem um coração virado para que nenhum deles sofram perto de você. Porque se você puder ajudar, ajude. Aquele homem na estrada que pegou aquele homem que foi assaltado e ferido, cuidou das dores dele, o colocou no seu cavalo ou no camelo, levou para uma estrebaria e disse: eu volto. Se tiver um custo a mais do que eu estou deixando, eu venho e pago, mas cuide dele. Só isso. Graça, salvo, só isso. Pessoas, ter um olhar. Aquele que tem bons olhos tem uma boa alma. Você tendo esse tripé, você pode ter certeza que você tem o Espírito Santo, que Deus está contigo, de que você ouviu o chamado de Deus, está na estrada que Ele te colocou. E por isso, tenha certeza de que você é uma bênção para os céus, é conhecido nos céus, é temido no inferno, e você é uma glória para as pessoas que você vai cruzar. Porque muitos virão, tenha certeza, mas Deus não vai dar nada acima do que você pode sustentar. Feliz sábado. Que existe a tentação é buscar
sua palavra se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças pra enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. E muitos pedaços Deus irá juntar de pessoas através de você. Tchau. Tenha um feliz